começando o Antenados na Geral, para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar um pouco sobre guerra. É tempo difícil, é tempo de guerra. O que a Bíblia fala pra gente? Vamos falar um pouco sobre Efésios 6, a armadura de Deus, como é que ela funciona e qual é o entendimento que nós temos dela hoje. Porque é muito claro que a nossa briga, a nossa batalha é espiritual. Vamos falar um pouco sobre isso no programa de hoje do Antenados na Geral, e você pode participar conosco aqui durante todo o nosso programa. Nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, mandar sua pergunta, tirar o seu questionamento, para falar um pouco sobre a armadura de Deus. Recebo ele que é bacharel em teologia, psicologia e pastor membro da Primeira Igreja Batista em Parque Guandu. Alexandre de Lauba, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Alô, André, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente junto com os irmãos da equipe. Esperamos nessa oportunidade poder elucidar e contribuir para firmar a fé dos irmãos que nos ouvem nesse momento em seus lares. Obrigado, pastor Alexandre. Também recebo ele que é bispo, presidente da Convenção da Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e exterior. Pastor Daniel Genês, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, que o Senhor Deus possa estar nos conduzindo com este assunto tão importante para os dias de hoje. Eu já estou vestido já da armadura aqui para esse programa, que é guerra. Eu também recebo ele que é pastor presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz do Rio de Janeiro, meu amigo pastor Carlos Portela. Bem-vindo, pastor. Paz do Senhor André, paz do Senhor pastores. É um prazer estar aqui novamente nessa casa de bênçãos e milagres. E verdadeiramente, mais do que nunca, esse tema é importante nos dias atuais, André. Se o cristão não estiver armado, ele cai. E eu quero falar um pouco hoje também sobre como usar essas armas. Que não adianta ter as armas e não saber usá-las. E é muito interessante também, porque guerra, assim, não adianta também só estar com o escudo e não estar com o resto. Ah, eu sei palavra, mas não tem fé, não está protegido. Tem que ser tudo ou é nada, crente. Senão a gente vai meio vulnerável para a guerra. Olha, Efésios 6, de 13 a 17, onde tem a ênfase, fala muito sobre esse texto, sobre a armadura de Deus. A frase, toda a armadura de Deus, ela vem da passagem do Novo Testamento. Portanto, fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do mal, o dia mau, e depois, vivemos dias maus, não é verdade? E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e também vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai nos pés com a preparação do evangelho da paz e também embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 13 a 17. Uma coisa muito interessante é que de todo esse aparato de guerra, tudo é de defesa, a não ser a espada. A gente só tem um objeto de ataque, que é a palavra. Isso é muito interessante, depois a gente vai botar a aplicação disso, porque eu acho que às vezes a gente ataca muito e a gente só tem um objeto de ataque, e é a palavra. Se a gente atacar fora da palavra, a gente está fazendo outra guerra. E o interessante, para a gente iniciar esse nosso debate, é que quando eu leio Efésios, principalmente 6, 12, ele indica claramente que o conflito é um conflito espiritual. Por mais que vamos viver calúnias, vivemos dias maus mesmo, mas o conflito é espiritual. É preocupante um pouco para vocês como a gente entende que o conflito sai um pouco do espiritual e algo, não que seja errado, mas a gente pensa que é só no âmbito de leis, e guerra de administração pública, e vamos para cima dos grupos que são contra nós, e às vezes a gente se engaja mais em tuitaço, se engaja mais em ir para a rua e se engaja menos em orar, em nos revestir. A gente vai atrás de outra armadura, a armadura de leis e de coisa que nos protege, mas às vezes a gente deixa de esquecer da verdadeira guerra. A guerra aqui, segundo Efésios 6, meu irmão, é só espiritual. Você acha que às vezes a gente tem que ter cuidado nisso, em engajar menos com tuitaços e outras coisas, engajar mais com oração e buscar de Deus revestimento? André, o que eu penso? Eu penso o seguinte: esse tema é um tema muito interessante, porque ele traz a lume e elucida para nós uma realidade que ela talvez esteja desapercebida por muitos de nós cristãos. A Bíblia nos orienta a nos revestirmos da armadura de Deus. Mas por quê? Para quê? E a verdade é, como você bem disse, é que nós estamos inseridos numa batalha, numa guerra que nós, em tese, estamos em desvantagem, porque nós não enxergamos e não conhecemos muitas vezes as artimanhas do nosso inimigo. Eu gostaria de destacar que nós estamos, pelo menos, combatendo contra 3 inimigos. O mundo, com todas as suas ideologias e filosofias, a gente sabe que ela é impetrada, obviamente, pelo inimigo.
mas é uma realidade, é um inimigo a ser vencido também. A nossa natureza terrena, que o tempo todo tenta nos ludibriar, nos enganar e nos tirar da posição e do plano salvífico de Deus. E o próprio diabo, o próprio Satanás, que é aquele que engendra, é aquele que articula todas essas ferramentas em prol de derrubar realmente os cristãos e o princípio fundamental do Evangelho. Então, eu acredito que nós, muitas vezes, estamos desapercebidos dessa realidade, que estamos inseridos numa batalha espiritual. Eu acho que a ideologia e a filosofia que o mundo impõe hoje sobre a sociedade tem nos deixado meio hipnotizados e talvez até mesmo descrentes dessa grande realidade que é a batalha espiritual. Então eu penso que nós precisamos voltar para essa realidade bíblica, atentarmos que o tempo todo nós estamos inseridos nesse combate, nessa batalha, e que o inimigo não para de atacar nenhum segundo sequer. Uma coisa que é interessante, a gente tem que entender um pouco a ordem dos fatores e das coisas como elas acontecem. E eu acredito muito nisso, pastor Alexandre, que o senhor colocou. E eu entendo que batalhas espirituais têm consequências materiais ou consequências físicas, e não o contrário. Hoje parece que a gente briga muito na questão mundo material, e não que seja errado, eu acho que está certo também, temos que militar nas duas, não é verdade? Mas a gente está assim, vamos para cima da lei, vamos para cima não sei o quê, vamos enfim, fazer passeatas, caminhadas, não sei o quê, para mudar a lei, não sei o quê, porque se nós não mudarmos, isso vai entrar na igreja e vai acabar, entendeu? Se for aprovado esse tipo de casamento, não sei o quê, vai acabar com a igreja, como não sei o quê. Só que eu acho o contrário, eu acho que porque estamos perdendo a batalha espiritual, as consequências são essas. O que está acontecendo agora é consequência de resultados de batalhas espirituais, e não essas batalhas do mundo que vão dar consequências espirituais para dentro da igreja. Vocês entendem isso? Parece que a gente está mudando o fator das coisas. Não é ganhando aqui que a gente vai resolver aqui, é resolvendo aqui que a gente vai ganhar aqui. Então, quando nós lemos Efésios 6, nós encontramos Paulo dando essa orientação acerca das armaduras, e ele vai dizer o porquê, para que possa resistir no dia mau. No dia mau. Então, vivemos eles. Exatamente. Então, o ponto que há de se destacar aqui é o seguinte: eu recebo armas, eu recebo uma estrutura para que eu possa resistir. Então, o que você falou é uma verdade. A verdade é que estamos esperando o dia mau chegar para nos revestirmos. Entendeu? Então, inverter essa ordem de Paulo é que está sendo um problema. A igreja não pode aguardar o dia mau chegar. Daí a tua fala ela é importante. Por quê? Porque se eu aguardo o dia mau chegar para poder buscar esse revestimento, não dá tempo. Já chega pegando fechada, não dá tempo não. O escudo da fé, por exemplo, para que você usa ele? Para apagar dardos inflamados. Olha a expressão de Paulo: dardos que não estão apagados, dardos acesos. E qual a função de um dardo que era lançado aceso? Incendiar todo o entorno. Entende isso? Então, assim, se a igreja, se o cristão não tem hoje um escudo da fé, né, que é para combater, vou dar um exemplo simples, por exemplo, digamos que chega uma notícia má: olha, você está enfermo, o médico, né, o cientista fala isso para você, e com toda a sabedoria e estudo que ele teve, você recebe aquela palavra. Vou dar um exemplo: você está com câncer, e câncer a gente sabe que é um problema seríssimo, e isso abate a pessoa em 2 meses, se ela receber. Ela estava 3 anos com câncer, mas depois da notícia, em 2 meses ela morre, porque se houver uma aceitação. Mas se ela usa o escudo da fé de não, peraí, eu vou contra isso. Se ela não deixar aquele dardo, aquela informação dominá-la, ela luta, e é provado que a luta, a batalha, faz vencer esse mal, sobretudo da fé. Então, queridos, a igreja não pode esperar, o cristão não pode esperar o dia mau, pastor André, pastores, para poder se revestir. Paulo, ele dá uma orientação preventiva. Essa orientação não é uma orientação pós-problema, é uma orientação que ela tem que vir antes do problema. Então, eu preciso hoje ter verdade em minha vida, eu preciso hoje agir com justiça, eu preciso hoje estar firmado com os pés no Evangelho, eu preciso hoje ter cobertura espiritual, ter o capacete, que é a minha salvação, a garantia da minha salvação, convicto de que sou salvo, que é um problema, muitos e a fé, e preciso também
ter a espada do Espírito, que é a palavra. Aí eu recebo a notícia e vou contra ela como? Está escrito, ele levou sobre si todas as minhas dores, pelas suas pisaduras eu serei curado. Senhor, eu vou orar e o Senhor vai me dar vitória e esse câncer vai ser vencido e ele é poderoso para fazer. Temos que estar preparados. Eu nunca vi um filme ou história de batalhas que uma tropa vai de contra a outra e outra. Calma aí, para que a gente não está pronto ainda, a gente vai se arrumar. Uma tropa, quando vai avançar para outra, não para. Então a gente tem que estar preparado já, porque o dia, a gente está pegando flechada todo dia, pastor Daniel. Interessante que essa epístola de Efésios, Paulo ele fala sobre exortação à santidade, ele fala dos cuidados da família, o pai, o marido e a mulher, os pais e os filhos, ele fala da unidade da fé e depois ele vem falando da armadura de Deus. E o apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que nós estamos falando da armadura de Deus, como utilizar para podermos estar revestido antes de chegar o dia mau, é exatamente através da palavra, deste ensinamento. E Davi, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, 33, ele tinha esse revestimento, ele nos dá o exemplo desse revestimento, quando ele diz: o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, e ele hoje perfeitamente desembaraçará todos os meus caminhos. Então, esta armadura que o crente, ele precisa ter, a oração preventiva não é exatamente no dia que chega o dia mau, que ele vai subir o monte, que ele vai jejuar, que ele vai orar de madrugada, mas a oração preventiva, que é exatamente essa armadura, como você falou, André, que não pode na hora da batalha dizer: espere que eu vou colocar a armadura. Já foi. Essa armadura ela precisa ser diária, preventiva, para que muitos, na hora que vem a dor, na hora que vem a adversidade, é que quer fazer um propósito com Deus, é que quer subir ao monte, é que quer fazer um jejum, e não faz esse preventivo que é do dia a dia, porque não sabemos qual o dia que é o dia mau. Como já foi falado aqui, o pastor, ele nos colocou muito bem aqui, essa condição de nós estarmos sempre preparados e como utilizar essa armadura. Efésios 6,14 vai falar da primeira parte da armadura, que é a verdade, que é algo que Deus ama. Tem que haver verdade, até porque Satanás é o pai da mentira. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente começa a falar sobre cada parte, qual o seu significado e como isso tem aplicação na nossa vida espiritual. Mas como eu falei, a batalha é espiritual com consequências espirituais e materiais. Então a gente pode esperar que a batalha vai trazer coisas no mundo para cá, através de doença, através de uma mentira, de uma calúnia. Como nós devemos estar preparados? Vamos falar sobre verdade no próximo break. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.